Seja bem-vindo ao canal Rogério Botelho. Neste vídeo, você vai ouvir a maravilhosa palavra de Deus com o pastor Moisés Soares. A Bíblia diz que o pecado distancia o homem de Deus, mas o fazer a vontade de Deus aproxima e ainda é considerado amigo. Jesus disse: vós sois meus amigos, ou sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então vejam a importância de se fazer a vontade do Senhor. Lendo a sua palavra, nos aproximamos dele e ele com certeza se aproxima de nós. Glória ao nome do Senhor. Não somente isso, mas além desse preparo, já estudamos a palavra, já lemos a palavra, participamos da escola, fomos aos cultos de membro. E agora, o que fazer? Tudo que ouvimos de bem ou de bom, vamos absorver, vamos filtrar e trazer para nossas vidas e praticar. E tudo que é de ruim, desprezá-lo, abortá-lo, a linguagem informática abortar, jogar fora tudo aquilo que não é agradável. A própria palavra diz: palavras torpes procedem de quê? De uma falta de conhecimento da palavra, de uma falta de instrução espiritual, de uma falta de relacionamento com Deus. Disto vem tudo o que o apóstolo falou. Despojai-vos também de tudo isto, da ira. Isto que devemos nos despir, nos despojar, tirar da nossa vida. A palavra de Deus nos limpou, nos lavou. À medida que estamos lendo, vamos nos inteirando das verdades, e é como se estivéssemos nos lavando, porque o nosso interior impuro vai saindo com a regeneração, com a lavagem da palavra do Senhor. E aí vamos nos despojando da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. É bem verdade que quando nós estamos começando, dando os primeiros passos à causa do Senhor, no caminho do Senhor, nós chegamos para a casa do Senhor com muitas coisas erradas, muitos costumes errados, palavras assim, torpes mesmo, que se nós não procurarmos melhorar, vamos passar vergonha, porque se vamos falar esses termos aqui na igreja, dentro dos irmãos, muitos vão se escandalizar. Então é importante, veja a importância de estarmos coletivamente juntos, né? Coletivamente, porque quando estamos sozinhos, muitas vezes a pessoa nem se dá conta que está errando, porque ninguém está ouvindo, mas no meio do grupo dos irmãos, qualquer palavra, qualquer descuido que temos, estamos falando coisas más e ofensivas. E Deus não quer. Para isso Ele deu sua palavra para nos melhorar, para nos dar um comportamento adequado conforme a sua palavra, adequado conforme o crente, conforme os cristãos. Despojar-se de toda prática má e imoralidade. Nem se fale, né? Já pensou um cristão andar com imoralidade? Mentira é imoralidade. Enganar os outros é imoralidade. Trair os outros é imoralidade. Então, como nós aprendemos que temos que andar? Praticando através da palavra do Senhor. E ela diz que devemos nos despojar de toda prática má.
de imoralidade. E aí vem ira, cólera, malícia, maledicência, as palavras torpes, a mentira, tudo isso é imoralidade. O velho homem, até nós sermos formados verdadeiros servos do Senhor. Não vamos recorrer à leitura bíblica, porque ira nós vemos aqui, aonde nós encontramos a ira está aqui no versículo 8. Mas despojai-vos também de tudo da ira. Colossenses 3,8 está escrito isso. Da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não imitais uns aos outros, os que já nos despistes do homem velho com seus feitos. E aqui chama homem velho. O homem velho é aquele que já está para morrer, ou já morreu, ou já morreu. Era o que nós éramos antes. Éramos mortos em nossos delitos e por isso praticávamos tantas coisas más, indecentes, imorais, vergonhosas, que não agradavam a Deus, mas depois que Ele nos salvou, nos resgatou, nos perdoou, nos limpou através da Sua palavra, hoje não condiz mais falarmos, continuar falando estas coisas do velho homem. Glória ao nome do Senhor. O cristão deve revestir-se. Vimos aqui. O cristão deve revestir-se. Se tem que se despojar, nós vamos ficar nu. Despojar-se ou despir-se, uma pessoa que se despoja e se despe, ele fica nu de si mesmo. Então tem que recorrer para a vestimenta de Deus. A vestimenta de Deus é que vai nos acalentar, vai nos envolver, vai nos involucrar, fazendo que tenhamos uma aparência diferente, uma vestimenta. A Bíblia, quando se refere a vestimentas brancas, fala de justiça, fala de pureza, e todo crente, simbolicamente, ele deve se vestir com vestes de justiça. Vestes brancas, que significa vestes de justiça. Não que nós vamos usar branco, mas também, se quiser usar, não há problema nenhum. É uma vestimenta. Mas estou falando isso espiritualmente falando, a parte da justiça, da pureza de Deus. Glória ao nome do Senhor. Veja, de que nós temos que nos revestir? Do novo homem. Efésios 4:24, quem quiser já nos auxiliar através da leitura. Efésios 4:24 diz aqui: e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Tá vendo? Temos que nos revestir do novo homem, que foi criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. É disto que nós temos que nos revestir. Você já parou para pensar e olhar e dizer assim: o que é que eu preciso melhorar? Em primeira mão, conforme o que nós lemos aqui, é nos vestir conforme do novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. Não seja que ninguém ache em nós alguma coisa injusta ou impura, porque já somos vestidos do novo homem. Glória ao nome do Senhor. Revestir-se também
da misericórdia de Deus. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Quem achou pode ler? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Já imaginou nós praticando isso aqui? 12:10, né? 12:10. Amai-vos cordialmente, preferindo-vos uns aos outros. A carência da igreja, em todo lugar, e até no nosso meio, a carência de se amar. Veja, a palavra cordial vem do termo coração. Amar alguém de coração é um amor profundo, que nós, cada um, devemos amar-nos uns aos outros. É isto que nós devemos de nos revestir. Amar-nos uns aos outros cordialmente, ou seja, do fundo do nosso coração. Quando nós fazemos isso, irmão, não há lugar para perversidade, não há lugar para atentarmos contra nosso irmão. Nunca, porque estamos amando do profundo do nosso coração. Glória ao nome do Senhor. Ainda mais, 1 João 4:8. 1 João 4:8. Quem achar? São versículos alinhados a este mesmo ponto. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Viram? E quantas vezes tem pessoas que dizem: eu aceitei a Jesus, eu sirvo a Deus desde que eu nasci. E aparece um e pisa no pé dele por acidente, aí tapa o pescotapa come, né? Olha, será que é amor? Não tem nem tolerância, não tem nem consideração em deduzir de que foi um acidente, já está se arremessando acima da pessoa. Isso não é amor, mas é isto que a palavra nos manda hoje, que nos revistamos de misericórdia. Misericórdia. A falta de misericórdia. Revestir-se também de mansidão, esse mansidão que é veloz. É uma coisa difícil ser manso num mundo tenebroso, num mundo onde todos querem para si o melhor e para os outros nada. Para os outros o pior. Com certeza vai haver embate, disputa, concorrência. Tiago disse: da onde vêm as guerras? Da onde surgem e por que surgem as guerras? Temos dois países já completando 4 anos de guerra, disputando o que lá? Um pedaço de terra, né? Então, não tem paz, não tem mansidão, cada um para si, ainda estão nos instintos de animal. O animal, quando ele está se alimentando, se você tentar tirar algum pedaço do que ele está comendo, você vai se ver e vai te morder. E o ser humano é da mesma forma. Ele tem esses instintos corrompidos, pervertidos. Nós não. O cristão não. Quando ele está se alimentando, vê o outro
quer pegar, ele oferece a. Por quê? Porque quer beber, quer dividir, tem um amor, tem paz, tem mansidão. E o que ele quer para si, quer para os outros. Essa é a diferença. Por isso, do Espírito Santo falar hoje na nossa vida, que devemos nos revestir do novo homem, da misericórdia, da mansidão. Porque é interessante, é importante. Diz aqui, pode ser o mais difícil dos atributos a definir. É a brandura da índole. A brandura da índole é o ser mais difícil de definir. Ser manso temos que aprender com Jesus. Quem tem falta de mansidão, recorra a Jesus, porque ele diz que ele é manso e humilde de coração. Aleluia. Você ainda não morreu ainda para estas atitudes grotescas? Temos Jesus como exemplo, temos o Espírito Santo como ajudador. Ele vem morar em nosso coração e retirar todas essas maldades de dentro de nós. Glória ao nome do Senhor. O cristão deve cultivar, além de se revestir, ou de se vestir e revestir também, ele deve preservar, cultivar a paciência. Tem que cultivar a paciência. Romanos 12 diz aqui: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paciente na tribulação. Ser paciente na tribulação é uma dádiva de Deus. Quem é paciente num momento difícil da vida é porque já está com o Espírito Santo arraizado em sua vida. Não é fácil estar em tribulação, passar tribulação e ao mesmo tempo conservar a paciência. Não é fácil. Glória ao nome do Senhor. Mas, felizmente, o Senhor pede, ensina, nos orienta a que façamos isto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, quem achou pode ler. Capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, procurar fazer cada vez mais a nossa eleição, isso? Cada vez mais firme a vossa vocação. Nossa vocação, cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Sabemos que não foi por acaso que somos o que somos. Houve alguém que apostou e acreditou em nós e nos escolheu para que façamos conforme Ele quer, fazer a sua vontade e ganhar almas. E então nós temos com firmeza fazer a nossa vocação e eleição. Glória ao nome do Senhor. Ter paciência com os mais fracos. Há aqueles que podem até se achar superiores por N motivos, ser superior aos outros, mas a própria palavra nos induz a que nós consideremos os outros superiores a nós. Você já se colocou em algum momento, em um certo momento, inferior a alguém e considerou esse alguém superior a você?
Não é costume, não é prática acontecer isso, fazer isso. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Quando fazemos isso, nós estamos cheios de consideração por essa pessoa e em momento algum nós vamos desconsiderá-lo e desprezá-lo, inferiorizá-lo e tirá-lo do nosso rol, do nosso convívio. Nunca vamos fazer isso. Não sei se vocês já viram em certo momento de pessoas que só se relacionam com pessoas à altura dele, culturalmente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando. É por conta disso, porque não consideram os outros superiores a si mesmo. O amor e o perdão ao seu próximo. Temos que cultivar o amor e o perdão. Sempre se fala aqui na igreja, perdão é sublime, é poderoso quem perdoa, porque o dono do perdão, que é o Senhor, passa a nos defender, passa a se relacionar conosco, passa a nos enviar os seus atributos, os seus dons, quando assim fazemos. Mas seja um tirano, seja um rebelde, despreze os outros e nunca perdoe, para ver o que se torna uma pessoa dessa aí. No mínimo vai adoecer, vai ficar com a cabeça pirada, com a cabeça desnorteada, odiando um ao outro e sendo odiado, sendo perseguido e muito mais ainda. Mas quando amamos e perdoamos ao nosso próximo, temos certeza que a presença do Espírito Santo é sobre nós. Romanos 5,5. Romanos 5,5 diz: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós amamos e perdoamos, o amor de Deus se faz presente através do Espírito Santo em nossa vida. Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Você já imaginou? Você já se deu conta de que o amor, este sentimento que nos aproxima, esta prática, esta decisão que nos aproxima do ser humano, do nosso próximo, como é importante e poderoso, que todas as outras coisas no final vão deixar de existir, mas vai permanecer o amor. Glória a Deus. Nunca abriremos mão do amor. Glória ao nome do Senhor.